Bom dia, queridas alunas, queridos alunos. A gente fechou a aula passada com o princípio da complementaridade, né? A gente viu que a luz ela tem um comportamento dual e que existem dois modelos para a luz. A gente tem um modelo de onda eletromagnética e o um modelo de partícula, né? Onde a luz é um feixe de fótons. E o Bohr lançou essa ideia, né? Do princípio da complementaridade na ciência. Se você deseja compreender a luz em sua totalidade, na sua diversidade de fenômenos de interação com a natureza, você tem que dominar os dois modelos, de onda eletromagnética e de fóton, e saber em quais domínios cada modelo se aplica. Essa é a ideia. E aí, a gente vai continuar nossa viagem com o mesmo Niels Bohr, né? Agora a gente vai falar do modelo atômico do Bohr, que é um grande trabalho dele também. Antes disso, é importante relembrar que o modelo anterior ao Bohr era o modelo do Rutherford, que é um modelo bem interessante, né? A gente tem um núcleo positivo compacto, né? E os elétrons em órbitas em torno desse núcleo. E o grande sucesso desse modelo veio de um experimento de espalhamento de partículas alfa, onde esse experimento mostrou que o átomo ele possui um núcleo muito compacto, né, no interior do átomo e com elétrons distantes aí desse núcleo. Lembrando que o modelo que antes do Rutherford era o modelo do pudim de passas, né, do Thomson. Então essa ideia de um núcleo bem compacto, ela veio com o modelo do Rutherford e foi corroborada com esse experimento de espalhamento. Mas esse modelo, apesar desse sucesso, ele tinha grandes falhas, grandes dificuldades com a física. O primeiro é o seguinte: ele não explica as linhas de absorção e emissão dos átomos. Como eu vou mostrar daqui a pouquinho, quando um átomo interage com a luz, né, um átomo só absorve ou emite luz em certas frequências ou em certos comprimentos de onda. Daqui a pouco eu vou falar. E o modelo dele é incapaz de explicar isso, porque no modelo dele clássico, o elétron tem uma órbita clássica, né, e ele tem uma aceleração centrípeta, então ele deveria emitir radiação em qualquer valor de comprimento de onda. Então no modelo do Rutherford, deveria ser possível, né, emissão e absorção de luz numa faixa contínua de luz. No entanto, não é isso que o experimento vai mostrar. E ele não é compatível com a estabilidade das órbitas, porque o elétron, classicamente, como ele está em órbita, ele tem uma aceleração centrípeta. E o eletromagnetismo diz que se o elétron tem uma aceleração centrípeta, ele deve emitir radiação eletromagnética. Ele deve perder energia. Então o elétron deveria ir perdendo energia e colapsar com o núcleo. E isso não acontece. O átomo é estável. Então, o modelo do Rutherford, ele tem essas grandes dificuldades, né? Do ponto de vista experimental, o que a gente tem é o seguinte: quando você pega aqui uma lâmpada, né, que emite uma luz contínua, você passa essa luz branca aqui por um prisma e você observa um espectro contínuo de luz. Todos os comprimentos, lembrando que a cor está ligada à frequência da luz ou ao comprimento de onda, tanto faz, né? Porque V igual a lambda F. Você define o F, o lambda está determinado e vice-versa. Então a gente tem aqui um espectro contínuo, mas quando você considera, vamos imaginar que você tem um gás quente aqui de hidrogênio, por exemplo. Quando você observa um gás quente, ele emite luz. Mas quando você passa essa luz num prisma, para ver quais cores estão ali, o que você observa é um espectro e somente algumas linhas, somente algumas cores ou alguns comprimentos de onda que são emitidos. Esse gás de átomos aqui, ele não vai emitir um espectro contínuo. Ele emite um espectro muito específico, característico, onde somente alguns comprimentos de onda que são emitidos. E também você pode analisar a absorção desse gás, né? Em vez de aquecer ele, você deixa esse gás frio e joga uma luz contínua para atravessar ele. E aí quando você joga uma luz contínua para passar por dentro do gás frio, né, o mesmo gás, só que agora frio,
o que você vai observar é que o espectro contínuo, né, da luz, ele vai aparecer com algumas falhas escuras. O que isso significa? Que esses átomos que estão aqui dentro do gás, por algum motivo, absorveram luz nesses comprimentos de onda específico. E aí, quando você compara o espectro de emissão, que é o do meio, com o de absorção, que é o de baixo, você vai ver que o comprimento de onda coincide, né? Então, o átomo ele emite somente certos comprimentos de onda específicos. Isso é como se fosse uma RG, uma identidade do átomo. E ele também só absorve nesses mesmos comprimentos de onda, né? Então, isso é o que acontece experimentalmente. O modelo do Rutherford é incapaz de explicar isso, né? Segundo o modelo do Rutherford, o átomo poderia emitir e absorver pensando no contínuo, né? Qualquer valor de lambda, de comprimento de onda. Bom, experimentalmente você pode ver, né, na absorção ou na emissão quais são os comprimentos de onda em que essa emissão e absorção acontece, né? Então isso são resultados experimentais. Para o hidrogênio, né? Vamos falar mais do hidrogênio. E aí, gente, bom, aí muitos cientistas, isso foi um grande quebra-cabeça na época, e aí se chegaram em algumas fórmulas empíricas, né? Será que esses comprimentos de onda específicos que o átomo gosta de emitir e absorver, será que eles obedecem a algum padrão, alguma matemática? E aí se chegou numa fórmula empírica, né, para o átomo de hidrogênio, a fórmula empírica de Rydberg, que mostra que você pode achar quais são esses lambdas, quais são esses comprimentos de onda, por uma relação matemática utilizando dois números inteiros. Então aqui, por exemplo, 1 sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda que foi absorvido ou emitido, né? Seriam esses caras aqui, né? No caso aqui eu tenho a absorção, ou esses mesmos caras aqui, só que aqui é a emissão, né? Então o lambda dessas linhas, 1 sobre lambda, vai ser uma constante, que tem esse valor aqui, né? Determinado experimentalmente. Parênteses, aí você pega dois contadores inteiros, N1 e N2, né? Onde N1 pode ser 1, 2, 3, 4, o N2 é a mesma coisa. E aí você observa que essas linhas para o hidrogênio obedecem uma matemática meio que doida, né? Vou dar um exemplo aqui. Suponha que o N1 vale 1 e o N2 vale 2. 1 ao quadrado, N1 substituindo, né? 1 ao quadrado é 1, 1 sobre 1 dá 1. Do lado de cá, 2 ao quadrado é 4, 1 sobre 4 é 1 quarto. Então, 1 menos 1 quarto dá 3 quartos. Então, multiplicando R por 3 quartos, você tem que pegar esse número aqui e multiplicar por 3 quartos, e isso vai ser 1 sobre lambda. Então, pegando o inverso disso, você descobre um lambda, um comprimento de onda em que o átomo de hidrogênio gosta de absorver ou emitir luz. É um comprimento de onda permitido, né? E pegando outros números inteiros aqui, fazendo essa mesma conta, você descobre os outros valores de lambda que o átomo de hidrogênio gosta de absorver ou emitir luz. Você descobre quem são esses caras, né? Então, na verdade, o que você tem, né? Na verdade, o raciocínio a fórmula é o contrário do que eu falei, né? Na verdade, o que você tem, você conhece as linhas. E aí, esses caras, o que eles fizeram? Conhecendo as linhas, eles conseguiram descobrir uma matemática que consegue explicar essas linhas, né? Uma vez que eles descobriram essa equação matemática, aí vem o que eu falei. Agora sim, com essa equação matemática empírica, né, com essa fórmula empírica, se você botar os valores dos n's aqui e fizer a conta, você descobre quem é o lambda, né? Então essa fórmula ela pode ser usada para você descobrir quais são os lambdas permitidos. Embora o que eles fizeram foi, a partir dos lambdas determinados pelo experimento, eles conseguiram ver que essa equação aí conseguia
determinar quem são eles. É isso daí, gente. A coisa eu sei que tá meio estranha, mas é a coisa como ela é, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver que esses N's no modelo do Bohr tem a ver com as órbitas, com um rótulo para cada órbita, né? E que essa coisa tem a ver com saltos do elétron. Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco não, agora. Então vamos para o modelo de Bohr, tá? Que veio um pouco depois do Rutherford. E aí o modelo do Bohr é o seguinte, né? Você vai ter aqui um núcleo aqui no centro do átomo e você vai ter órbitas que a gente vai chamar de N1, N2, N3 e assim vai. Então o que diz o modelo do Bohr? Um elétron se move, aqui são os postulados do modelo, tá? Um elétron se move em uma órbita circular em torno do núcleo, obedecendo às leis da mecânica clássica. As leis da mecânica clássica. Então, primeira coisa, o Bohr fala, olha, a mecânica clássica é válida, tá? O modelo de átomo obedece isso. Segundo postulado, só que a gente viu que tem alguns problemas, né? Então, o segundo postulado ele diz o seguinte: só que em vez da infinidade de órbitas que seriam possíveis pela mecânica clássica, o elétron só pode se mover em certas órbitas. Porque pela mecânica clássica, a princípio, ele poderia ter qualquer órbita. O raio da órbita poderia variar continuamente. Mas ele fala, não, isso é proibido. O elétron só pode ter certas órbitas. Bom, isso é um postulado. Ah, mas por quê? Não tem porquê. Ele coloca isso como postulado. É claro que ele colocou isso como postulado para que o modelo dele faça previsões que sejam compatíveis com os resultados experimentais. Mas é um postulado. Então tem isso. Mais um postulado. Apesar de estar em constante aceleração centrípeta, né, o elétron em torno do núcleo, o elétron que se encontra nessas órbitas não emite radiação eletromagnética. Então ele meio que resolve o problema que tinha postulando, criando um postulado aí. Quer dizer, obedece à mecânica clássica, mas aonde dá problema, eu postulo ali que não tem o problema, né? Então ele está dizendo, quando o elétron estiver numa dessas órbitas, né? Apesar da física clássica prever que ele deveria emitir radiação, o Bohr coloca como postulado o quê? Se ele estiver numa dessas órbitas, ele não emite radiação eletromagnética. E o último postulado é, ao absorver ou emitir um fóton, o elétron salta descontinuamente de uma órbita para outra. A diferença de energia entre as duas órbitas é igual à energia do fóton absorvido, emitido. Então, moral da história, é um modelo clássico, mas se o elétron estiver numa dessas órbitas, ele não emite radiação, né? Fica tranquilo ali. E existem certas órbitas permitidas, ele não pode ter qualquer órbita, né? Existe um conjunto de órbitas permitidas, e ele só vai emitir ou absorver luz quando ele saltar de órbita. Se o elétron, no caso aqui da figura, ele está numa órbita N2, pulando para uma órbita mais interna de N1, e aí ele perde energia emitindo um fóton. Essa é a ideia. Bom, aí vem a pergunta, mas quais são as órbitas permitidas? Quais são as órbitas permitidas? O que o Bohr fez? Ele partiu da lei de Newton, F igual a ma, e aí no lugar do F, ele é a atração eletrostática entre o núcleo positivo e o elétron negativo, né? Então a lei de Coulomb é K, produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Então esse é o K da lei de Coulomb. A carga do núcleo, aqui a gente vai considerar um átomo hidrogenoide, ou seja, é um elétron só, mas a gente vai permitir que o núcleo, que não seja, a carga não seja 1. A carga pode ser 2, 3, né? 4 vezes a carga do elétron. Então a carga do núcleo vai ser Z, né? O número atômico, vezes o módulo da carga do elétron, que é o que eu estou chamando de E. Então isso é a carga do núcleo positivo.
vezes a carga do elétron. Então, a lei de Coulomb, a constante K, vezes a carga do próton, vezes a carga do elétron, dividido pela distância entre as cargas. No caso de um elétron em órbita, a distância entre o elétron e o núcleo positivo é o próprio raio da órbita. Então, está aqui, a distância ao quadrado é o raio da órbita, ao quadrado. MA, da lei de Newton. O M está aqui, e vocês estudaram no primeiro ano, que quando uma partícula descreve um movimento circular, né, uniforme, ela tem uma aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Então, ma, o a é v ao quadrado sobre r, onde v é a velocidade. Bom, e aí o que o Bohr fez? Ele sabia quais eram as energias envolvidas nas transições, então ele já tinha uma ideia de quais energias que estavam envolvidas na transição do átomo de hidrogênio, né? Experimentalmente, né? Quais eram as energias de uma órbita para outra. E aí ele tentou, através da matemática, descobrir quais eram os raios de órbita que reproduzem saltos de energia que ele já conhecia experimentalmente. Bom, eu estou passando para vocês a ideia. Então, repetindo, o que ele fez? Ele parte da lei de Newton, e aí aqui aparece o raio, ó, o raio da órbita. E ele conhecia quais eram as energias de emissão e absorção do hidrogênio. Então, o que ele fez? Ele fez um exercício matemático. Quais raios de órbita que se eu jogar dentro da lei de Newton, vai me gerar as energias que eu preciso para que as transições de energia sejam aquelas que eu já conheço experimentalmente. Essa é a ideia. É claro que eu não vou fazer isso aqui com vocês, essa maldade, mas o resultado que ele chegou em certos valores de raio, que são os raios permitidos. E a gente vai utilizar um contador aqui para a órbita, o índice N, que vai variar de 1, 2, 3 e assim vai, o número inteiro, até infinito, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o raio, ele vai depender desse índice N. Ele vai ser N ao quadrado vezes H barra ao quadrado. H barra, gente, é a constante de Planck, que a gente já estudou lá no efeito fotoelétrico, dividido por 2π. E é uma constante, né? Dividido por K, o K é o K da lei de Coulomb, né? Da força elétrica, dividido pela massa do elétron, pelo número atômico Z, vezes a carga, o módulo da carga do elétron ao quadrado. Bom, ele descobriu que esses conjuntos de raio davam a ele as transições de energia que ele precisa, né? E aí, vamos fazer um exercício aqui, ó. Quando n igual a 1, quanto que isso vale? Bom, n igual a 1, 1 ao quadrado é 1. Não sei quanto que isso vale, porque eu tenho que fazer a conta com essas constantes todas aqui. Mas eu posso dizer que vai ser 1 vezes essa gororoba toda aqui, que está aí, né? E quando n vale 2? 2 ao quadrado, 4. E o resto não muda. Então é 4 vezes a mesma gororoba. Então olha que interessante aqui que dá para a gente ver. O raio orbital da primeira órbita vai ter um valor de raio. Sei lá quanto. Tem que fazer a conta para descobrir. A próxima órbita vai ser 4 vezes maior do que a primeira, porque vai ser 2 ao quadrado, 4 vezes a mesma coisa. Então você tem um raio da primeira órbita, né? Essa figura aqui não está obedecendo isso, né? Mas você tem um raio da primeira órbita, a próxima órbita vai ter um raio orbital 4 vezes maior do que a primeira. E a terceira? N igual a 3, 3 ao quadrado, 9. Então a terceira órbita já vai ser 9 vezes maior em raio do que a primeira órbita. E por aí vai. Olha só, as órbitas são quantizadas. O elétron não pode ter qualquer órbita, ele só pode ter os raios orbitais, as órbitas definidas por essa equação. E aí ele também chegou que a energia também depende do N da órbita. Então a energia ela vai ser específica para cada órbita. Então ela vai depender do N. E é uma outra equação monstruosa aqui, ó. K da lei de Coulomb ao quadrado
massa do elétron, né? O número Z, a carga, o módulo da carga do elétron elevado a 4, H barra, constante de Planck dividido por 2π, tudo isso ao quadrado, e o N aqui. Então, não vou nem preocupar com os valores numéricos disso não, mas vamos raciocinar aqui o seguinte, que tem um negativo, ó, gente. Vamos fingir, não é verdade, mas vamos fingir que toda essa gororoba aqui, ó, vale 1, e vamos só analisar o sinal negativo e o efeito do N ao quadrado aqui no denominador. Fingindo que isso tudo vale 1, olha que interessante. Na primeira órbita, quando o N vale 1, você vai ter que a energia 1, a energia da órbita 1, seria menos, né, a gororoba toda aqui, 1 ao quadrado 1, então ficaria menos 1, né, fingindo que essa gororoba toda é 1, né, embora seja mentira, vamos pensar. Então dá menos 1. Vamos ver a próxima órbita, N igual a 2. 2 ao quadrado, 4. Como a gororoba é a mesma, fingindo que isso tudo é 1, vai dar menos 1/4. E a próxima, 3 ao quadrado, 9, menos 1/9. Então seria mais ou menos assim. A energia da primeira órbita, menos 1. A próxima órbita, qual é a energia? Menos 1/4. E aí precisa tomar cuidado, gente, porque é negativo. Menos 1 para menos 1/4, embora em módulo diminuiu, como tem um sinal negativo, a energia aumentou. Você ir de menos 1 para menos 1/4, a energia está aumentando. Você precisa ganhar energia para menos 1 virar menos 1/4. E de menos 1/4 para menos 1/9 também. Então é isso, a energia ela vai ser menos a gororoba, a próxima energia permitida, menos 1/4 da gororoba, a próxima energia permitida, menos 1/9 da gororoba, a próxima, 4 ao quadrado, 16, né? Menos 1 dividido por 16 vezes a gororoba e assim vai. Então o modelo do Bohr ele tem um conjunto discreto, quantizado de órbitas permitidas e cada órbita tem a sua energia permitida. A energia é quantizada. A energia não pode ter qualquer valor. Ou a energia é isso, ou o próximo valor, ou o próximo e assim vai. Então a mecânica quântica que vai vir depois tem origem nisso, né? Na quantização. E aí, gente, é claro que o Bohr chegou nisso já pensando lá nas linhas que eram conhecidas, então não podia ser diferente. Se você pegar essa fórmula doida de energia, e se você imaginar que quando o elétron salta, né, para cima, ele absorve a energia de um fóton, absorve um fóton, ganha energia e salta para cima, ou quando ele desce para baixo, ele perde energia, né, porque ele vai para um orbital de mais energia para um orbital de menos energia, então ele precisa emitir um fóton. A energia que ele perdeu, conservação da energia, né, então a energia que sumiu, ele perdeu, na verdade, virou a energia do fóton que ele emitiu. Ou que ele absorveu se ele saltar para cima. E aí, a variação da energia, que está ligada ao salto que ele deu de uma órbita para outra, né? Você tem uma fórmula de energia aqui, que o Bohr descobriu, né? Isso tem que ser a energia do fóton, que foi emitido ou absorvido, que é HF. Como a velocidade da luz, C, é igual a lambda F, F é igual a C sobre lambda. Então, você pode trocar o F aqui por C sobre lambda. Então, você chega numa expressão que vai relacionar o lambda com a diferença de energia de uma órbita para outra, que é essa expressão maluca aqui. E isso vai levar nos lambdas de transição conhecidos para o átomo de hidrogênio, que já eram conhecidos experimentalmente. Então, é claro, o que o Bohr fez foi o processo inverso. Ele conhecia o resultado experimental e conseguiu descobrir um modelo simples de átomo que fosse compatível com isso. Mas uma vez que a gente está com o modelo na mão, que é esse daqui, a gente pode fazer a parte que interessa na verdade. Do modelo, eu vou conseguir calcular a diferença de energia envolvida numa dada transição e depois, como a energia do fóton é HF, né, ou HC sobre lambda, tem como você descobrir qual frequência ou qual lambda de luz que está relacionado com aquela transição. Essa é a ideia, né?
Então a gente já viu bastante coisa. Isso tudo está no berço do nascimento da mecânica quântica, que é uma nova teoria, uma nova mecânica que vai ter que lidar com isso tudo. Como vocês perceberam, o modelo do Bohr ainda é um pouco estranho, porque obedece à física clássica, mas para algumas situações vem os postulados quânticos, né? Então ainda é uma coisa que não é totalmente, né, 100% mecânica quântica. A mecânica quântica vai vir depois, que vai ser uma teoria mais geral do que a mecânica clássica. Por hoje é isso, aquela tarefinha para vocês se divertirem. Aquele abraço.